E agora, diretamente dos estúdios do Templo de Salomão, a Caminhada da Fé, com a oração da meia-noite. O que é a Fogueira Santa? É uma campanha de fé fundamentada na Palavra de Deus, seguindo os exemplos de homens e mulheres que no passado obtiveram respostas e mudança de vida através da fé sacrificial. Realizada simultaneamente em todas as Universal no Brasil e no mundo, desde o início, sempre foi inspirada para levar as pessoas a agir a fé a uma entrega de corpo, alma e espírito no altar. Para quem é a Fogueira Santa? É para todos os que creem, independente da religião, e que não aceitam viver uma vida contrária ao que está escrito na Palavra de Deus. É para os desacreditados, excluídos, desenganados e que carregam uma revolta dentro de si contra a situação em que vivem. O que faz da Fogueira Santa o maior propósito de fé para a transformação de vida? A partir do momento em que depositamos 100% da nossa vida no altar, deixamos de colocar a nossa confiança naquilo que temos e passamos a confiar exclusivamente na Palavra de Deus. O sacrifício materializa a nossa fé, entrega e confiança no Deus vivo. Esta é a razão de tantos testemunhos gloriosos. Coloquei a minha vida no altar. As coisas começaram a acontecer rápido. Hoje nós temos carro, casa. Hoje nós somos empresários, hoje nós temos condição financeira. E toda vez que eu fui para o altar, Deus me respondeu. E agora em julho, você terá a oportunidade de expressar a sua fé no altar e tomar posse do cumprimento da Palavra de Deus. Porém, é necessário a revolta contra a situação e estar disposto a ouvir e obedecer a sua voz. Fogueira Santa na fé de Gideão. Bem-vindo à nossa oração de concordância, Caminhada da Fé, rumo ao Vale dos Revoltados. Daqui a pouquinho você vai saber a resposta a esta pergunta. Eu fiz a Fogueira Santa, mas não fui abençoado. Por quê? Você que é uma pessoa que frequenta a Universal, ou já veio, já participou, e hoje talvez não participa mais, e fez a Fogueira Santa, mas aquilo que você vê nos testemunhos que são apresentados da Fogueira Santa, você nunca viu na sua vida. Você vai saber a resposta daqui a pouquinho. Antes, eu gostaria que você prestasse bastante atenção, porque se você prestar bastante atenção neste testemunho que nós vamos mostrar para você agora, você provavelmente já vai encontrar a resposta a esta pergunta. Eu queria que você conhecesse a história da, como é que é o nome dela? Aretusa. Preste atenção na história da Aretusa, porque ela é a história de vida de muitas pessoas. Preste atenção, vamos acompanhar. A pobreza e a desigualdade social fazem com que os filhos e as filhas de famílias mais pobres tenham poucas oportunidades de escolha. E Aretusa dos Santos nasceu em um lar exatamente assim, pobre e sem esperança, sentindo na pele a triste experiência de pedir comida para sobreviver. A gente não tinha o que comer, faltava tudo em casa, faltava tudo. Até a água, às vezes quando cortava a água, a gente pegava água no vizinho. Pedia nas portas, eu pedia muita comida, batia de porta em porta. Aí eu, uma irmã minha, uma outra irmã minha, nós arrumamos uma casa que a mulher falou assim, ó, passa toda sexta-feira aqui que eu te arrumo comida.
Aí toda sexta-feira minha irmã, a parte da tarde, nós íamos lá bater na casa daquela senhora e ela ajudava. Ela colocava comida feita numa caixinha, colocava alguns alimentos crus numa sacolinha e a gente levava embora. Ia toda feliz, falava, ó mãe, conseguimos aqui hoje. Porque é muito ruim a barriga doer de fome. Então eu pensava, eu vou arrumar o dinheiro para poder comprar comida. Eu pensava assim, e se eu for lá na sexta-feira e aquela senhora não dá comida? Que teve dia que ela falou, não tenho. Eu tenho uma tia que morava em outra cidade, eu ia passar férias na casa dela. Ela me chamava, pagava passagem, me levava para passar as férias. Aí essa minha tia já era frequentadora da igreja. E ali naquela reunião, eu pensei, existe um lugar assim tão bom? Eu voltei de lá com uma paz, uma alegria, mas uma alegria tão grande. Tanto é que quando eu conheci a Igreja Universal, eu comecei a falar da Igreja Universal para todo mundo ir. Daí eu conheci meu esposo, meu atual hoje. Conheci ele e fomos morar primeiro de aluguel. Depois veio um projeto do governo. Fizemos lá, deu tudo certo. Financiamos uma casa do governo para a gente morar. E continuava na igreja de membro. Não tinha filha ainda, mas a fome ainda continuava. Não tinha prosperidade, não tinha. Quando chegava o período de Fogueira Santa, a gente sentava no meio da igreja pro fundo. Aí sempre tinha testemunho, uns testemunhos bonitos, umas coisas assim, gloriosas. Aí eu chegava em casa e falava para ele, será que é verdade aquilo que as pessoas contam? Eu tinha uma dúvida, eu não sabia se ia dar certo, porque a gente só contava, em casa eu e meu marido, com o 13º dele. Só contava aquele dinheiro. Porque a de junho, do meio do ano, a gente nem imagina, pulava. Quando chegava o 13º, que era do final de ano, a gente pensava, se der esse 13º, e se não der certo? Aí a gente tinha essa dúvida, aí acabava com a Fogueira Santa. Quando chegava de novo a campanha, Deus falava comigo, esse é o momento. E aqueles testemunhos, cada dia era um. Eu falava, não estou com coragem. E aí passava de novo outra Fogueira Santa. E assim foi. Aí eu fiquei grávida, nasceu minha filha. O que aconteceu? Aí começou já a dar o sinal de revolta, começou a dar dentro de mim. Por quê? Quando estava só nós dois, a gente brigava ali, dava um jeito. Mas aí nasceu a criança. Aí minha mãe naquela situação que não podia ajudar, ela se comovia e me ajudava com alimentos, cesta básica. Quando vinha a Fogueira Santa, eu ficava até tremendo por dentro. Eu tinha vontade de levantar, obedecer aquela voz, que parecia que aquela voz nem era do pastor. Era Deus mesmo me chamando, ali, ao vivo, e também aquele testemunho que a pessoa contava. Eram as duas coisas falando. Deus falava, vem que eu vou mudar a sua vida. E o testemunho afirmando, aconteceu comigo, aconteceu com aquela pessoa. Eu comecei a ficar revoltada já. Comecei a ficar revoltada, de vergonha, de ser humilhada, mas é agora. Eu me revoltei aquele dia, com muita raiva da situação, raiva de ter ficado aquele tempo ali na igreja, raiva de não ter dado ouvido. Aí eu peguei aquele envelope, levantei, peguei aquele envelope, cheguei em casa e falei para o meu marido, falei para ele, falei, a gente não tem mais nada para perder. E quando eu peguei aquele envelope, aí eu tive coragem, eu fiquei com ele, veio lá o salário a mais de fim de ano, colocamos tudo, esperamos o dia de entregar aquele envelope, como foi determinado no dia da entrega, e subimos. Mas a gente chorava tanto na descida, nós dois de mão dada, mas a gente chorava tanto, parecia que só tinha nós dois na igreja, o altar e aquele envelope. Deus falou ali, falava naquela hora, vai dar certo, agora você fez certo, agora você confiou. Agora aguarda, você confiou em mim, vai dar certo. Eu tive uma ideia, através desse dia, desse envelope, até isso Deus mostrou pra gente. Eu tive essa ideia, essa coragem de vender a minha casa, vender o meu teto. E eu vendi, coloquei à venda
Coisa de menos de 30 dias, um corretor imobiliário me ligou. Aretusa, tem um comprador, eu vendi sua casa. Aí fizemos a quitação do banco e sobrou quase praticamente nada. Com aquele nada a gente não conseguia nem manter aluguel, acho que de 1 ano ou 2 pagando. Falei, e agora? E fui num lugar que jamais era para mim, assim, pro meu padrão de vida. Eu fui naquele, era num lançamento. Fui lá com o corretor e falou pra gente, aqui não é pra vocês. Não é, que vocês não têm condição, não é pra vocês. Falou desse jeito, não é pra vocês. Se vocês quiserem, eu arrumo uma coisinha bacana pra vocês, eu arrumo um negócio bom pra vocês. Mas aqui não é. Só que aquela coragem, daquela revolta que eu tive lá na igreja, de pegar aquele envelope, continuava dentro de mim. Eu voltei sozinha, não fui com o corretor, eu peguei e fui sozinha. Fui lá na guarita da portaria e conversei com o porteiro. Ele falou, ó, me deixaram um telefone aqui de um proprietário. Liga para ele, ele colocou a venda, liga lá. Eu cheguei em casa, liguei pro proprietário do lote e falei para ele. Ele falou, vamos lá conhecer. Aí eu peguei e falei para ele, eu pensei, tem que contar a verdade para ele. Eu falei, mas eu não tenho dinheiro agora. Ele falou, não, o problema não é o dinheiro. Constrói aí, eu só não posso ajudar com a construção, mas constrói. Quando você puder, você me liga, você tem meu telefone, me paga. Vamos num cartório, fazer lá um acordo em cartório, vamos assinar isso, deixar registrado o valor que eu estou te vendendo, não vai ter juros sobre isso. Quando você tiver, eu acredito em você, você vai e me paga, me liga. Foi um milagre, ele apareceu, liguei para ele, deu tudo certo, ele vendeu o terreno pra gente. Construímos, a conta não bate, a matemática da calculadora ali da pilha, a comum não bate com aquele saldo que sobrou pra gente para construir a casa. Comecei a erguer, já coloquei a venda. Vendemos aquela casa por um preço assim que nem acreditava que aquele preço que eu tinha colocado, a pessoa comprou à vista, a primeira casa minha, uma pessoa comprou à vista, foi lá e depositou na nossa conta. Liguei para o proprietário, falei, lembra daquela conta que eu tenho com o senhor? Tô ligando para acertar o valor do terreno. Aí dali começamos. Aí eu virei uma construtora de casa de alto padrão. Foi Deus, foi o altar, foi o próprio Deus, foi o altar que me deu essa direção. Porque fiz um curso de manicure, eu sabia fazer unha. Jamais eu pensava de liderar a equipe, de dar trabalho, emprego para pessoas, pagar o salário, formar equipe, fazer projeto com arquiteto, gente formada em faculdade. Hoje em dia, quem procura a gente, através dos corretores ou particularmente que procura, são os médicos, os engenheiros, os grandes empresários, porque são casas muito luxuosas, então é valor de alto padrão. A minha vida foi uma revolução muito grande. O tempo que eu fiquei ali sentada na igreja, se eu tivesse confiado antes, a minha vida tinha mudado lá atrás. Eu não tinha ficado tanto tempo parada ali, escutando, com dúvida, indo embora e de ano em ano. Hoje eu moro bem, não falta nada pra gente, nada, porque eu não tenho problema em dar, porque eu cheguei sem nada na igreja, nada. E esse Deus do altar que me proporcionou tudo isso e que tem nos dado tanta prosperidade, eu não tenho problema. Que me pede, eu dou. A fogueira santa funcionou. Se eu não tivesse tido a coragem, aquela revolta para fazer aquela primeira fogueira santa, que foi o 13º do meu marido, o nosso tudo, o meu salário da unha, não tinha funcionado, não tinha aprovado dessa prosperidade, dessa bênção toda. Eu não sabia, porque hoje eu entendo, se você não sacrificar, não tirar o chão dos pés, não tiver a coragem de acreditar em Deus, a vida fica limitada, que eu era limitada. O meu maior tesouro é o Espírito Santo, que sem ele eu não estava aqui contando essa história, eu não teria tido essa força, essa coragem. Ele é que me guia, me dá direção, é que me dá paz, me dá alegria. Pode estar o problema, que a gente tem as lutas, eu posso ter o problema, mas Deus sempre me dá segurança. Eu sou contigo, é o próprio Deus, o Espírito Santo dentro de mim.
Esse é o espírito da fogueira santa, a transformação da vida de uma pessoa. É o testemunho, como o da Aretusa, que mostra que a palavra de Deus é verdadeira. Palavra esta que, infelizmente, ela dentro da igreja, por muitos anos, ficou sentada e não acreditava. Ela não colocava em prática aquilo que ela ouvia. Ela chegava até a duvidar dos testemunhos da fogueira santa que ela assistia, mas pelo menos ela teve uma coisa sincera, pastor Giovanni, da nossa Universal de Santo Antônio. Pelo menos ela foi sincera, ela não pegava envelope e colocava alguma coisa ali dentro e fingia que era sacrifício. Pelo menos ela tinha a sinceridade de dizer, eu tenho medo, eu não tenho coragem de pegar o meu segundo boi, no caso que era o que eles contavam no final de cada ano, que era o 13º do marido. Ela não tinha coragem de pegar aquilo ali e colocar no altar. Então, pelo menos ela dizia, não vou fazer, não vou enganar a Deus. Isso ela tinha de sincera. Desse momento, bispo, que ela ficava no meio da igreja, que ela sentava quando chegava a hora da fogueira santa de Israel, remete à história de Israel. O povo ficava dentro da caverna, da maneira dela, se escondia. Até o dia que ela transferiu toda a dependência dela para o altar. Como também Deus deu a direção ao povo de pegar, deu a Gideão a direção de pegar o segundo boi e transferir para ele a dependência. Quando ela passou dessa sinceridade, mas ir para o altar com verdade e transferir a dependência para Deus, a história dela hoje é outra. Ela que era uma mulher comum, hoje tem uma história incomum, se tornou uma pessoa de fato que prova do sobrenatural. Quer dizer, ela passou a questionar, porque anos na igreja ali sentada e vendo só os testemunhos dos outros e a vida dela não mudava, fez ela ficar com raiva. Raiva do tempo que ela passou dentro da igreja sem ver nada acontecer. Raiva da vida humilhada que ela vivia, a ponto de chegar lá num lugar para ver uma casa que ela queria morar e o corretor de imóveis falar para ela assim, não é para você. Você está no lugar errado. Isso aqui não é para você. Quer dizer, até isso ela tinha que engolir, sendo uma pessoa da fé, supostamente da fé, da igreja. Ela tinha que ouvir esse tipo de humilhação. Cresceu a vida toda nessa humilhação. Mas foi isso que Gideão também fez. Ele sentiu essa humilhação. E quando o anjo apareceu para ele, ele reclamou que não estava sendo abençoado, né? Porque ele ouvia tanto falar os testemunhos. Gideão falou dos testemunhos que ouviu seus pais falarem, né? Porque os pais davam testemunho, olha, Deus é grande, Deus nos livrou lá no Egito, nosso povo, etc, etc. Gideão, ele ouvia falar dos testemunhos do que Deus havia feito no passado, mas os olhos dele, que olhavam para o presente, viam só desgraça. Então, quando o anjo falou com ele, Deus, o Senhor é contigo, tal, homem valente, ele falou, não, isso não está certo. Ele reclamou por não estar sendo abençoado. Mas é claro, ele também não falou que os pais dele tinham falado a respeito da palavra de Deus, contra a idolatria, que o povo estava vivendo da idolatria. Então, Gideão reclamou, mas lá na casa dele, do pai dele, tinha um altar para Baal. E é assim que muitas pessoas ficam nessa reclamação. Eu fiz fogueira santa, mas não foi abençoado. Ela é rápida para observar que não foi abençoada, mas ela não é rápida para observar onde ela errou, onde ela tem errado, onde ela tem desobedecido a palavra, onde ela tem sido relaxada, omissa, medrosa, insincera com respeito à palavra de Deus. Porque eu pergunto uma coisa, o fato de você não ter sido abençoado numa fogueira santa, isso invalida o poder de Deus? Isso invalida a palavra de Deus? O fato de você não ter sido abençoado invalida o testemunho da Aretusa? Logo, você tem que olhar para quem? Você tem que olhar para você. Você tem que olhar o que você não fez ou não tem feito que fez o seu fracasso acontecer. É isso que as pessoas precisam, uma sinceridade, uma verdade para encarar a real condição de fé dela. Ela tem que assumir essa realidade e seguir a direção que Deus dá. Quando Gideão saiu da caverna, ele reclamou com Deus, mas reconheceu e obedeceu.
E dessa obediência, quando Deus disse, destrói o altar de Baal, vai lá, destrói, acaba com isso. Esse altar não é meu. Então é o que muitas pessoas têm que fazer. Ela tem que quebrar essa vida dela, velha, de orgulho, ela tem que tirar isso dela. Senão ela fica fazendo o altar para ela, bispo, e nunca vai chegar ao altar de maneira sincera. Então ela vai até o altar, mas nunca de uma entrega real, 100%. Aí ela fica na igreja com essa pergunta, mas eu fiz, mas eu não fui abençoado. Não foi porque não obedeceu a direção de entregar 100% a vida dela no altar. Não deu ouvido à palavra. Gideão, com todas as suas falhas, todos os seus temores, a sua sinceridade, ele também foi sincero, ele duvidava, ele tinha medo, mas com todos os seus defeitos, Deus, quando falava, ele obedecia. E foi aí que ele foi construindo a sua fé e se tornou de um zero um herói. Ele foi de um fraco, de um pequeno, um pobre, a um grande líder, porque ele tinha a capacidade de obedecer. A capacidade humana ele não tinha para resolver o problema, mas ele podia obedecer o que Deus falava. É por isso que a história dele foi transformada. Bispo Edgar, lá de São Luís do Maranhão, esse espírito, esse testemunho da Aretusa, que nós vimos agora, que mostrou a história de uma pessoa que vivia pedindo comida na porta dos outros, o testemunho de uma pessoa que vivia apertada de mês a mês. Eu fico imaginando quantas pessoas aí em São Luís do Maranhão, que é um dos estados mais pobres do nosso país, quantas pessoas estão assim como a Aretusa, vivendo, crendo num Deus grande, mas vivendo essa vida apertada, essa vida desgraçada, essa vida que não glorifica o Deus que ela diz que crê. E vendo o testemunho dela e fazendo essa comparação com as pessoas que vivem aqui, em específico aqui no Maranhão, aqui em São Luís, o que a gente vê, bispo? A gente vê o seguinte, que as pessoas, até muitas das vezes, vêm à igreja, mas não é vir apenas à igreja que a vida muda. Ela ia à igreja, a vida não mudava. A vida muda quando a pessoa vem à igreja, mas ela vai para o altar, ela vai para o sacrifício, ela vai para ficar na dependência de Deus. Se só vir à igreja mudasse a vida de alguém, então a vida dela teria mudado de tantas pessoas que têm vindo à igreja. Mas é quando a pessoa vai para o altar, vai para o sacrifício, vai para obedecer à voz de Deus, é que a vida muda. E um outro detalhe, o que a gente vê? Deus não demora. Quem demora é a pessoa. Logo ela entendeu que foi para o altar, Deus se manifestou. Quando a pessoa entende e obedece à voz de Deus e vem para o altar, Deus não demora para agir. Deus não demora para cumprir a sua palavra. É interessante que ela falou um detalhe, que ela sentava da metade da igreja para trás. Ou seja, assim como ela, tem muita gente que quando vai à igreja, pega um ônibus, pega 2 ônibus, um trem, enfrenta um trânsito terrível, né? Cruza a cidade, percorre a distância da casa dela, do trabalho dela para a igreja, chega na igreja, mas não consegue percorrer a distância do assento que ela senta na igreja até o altar. Ela não consegue percorrer essa distância. Ela é capaz de viajar o mundo, mas ela não consegue percorrer essa distância. E aí é que está a razão por trás da vida amarrada. Bispo Edgar, por favor, vamos começar a oração. Nós vamos fazer a oração aqui. Depois que o senhor começar a oração aí, o pastor Giovanni vai continuar daqui e nós vamos concluir a oração. E você que está em casa, você que está nessa situação, talvez como a Aretusa, eu queria que você orasse agora para que Deus gerasse dentro de você a coragem que a Aretusa não tinha toda vez que vinha a fogueira santa, a coragem que faltava para ela, que Deus um dia colocou, fez surgir dentro dela. Você peça a Ele essa coragem, que nós vamos orar agora para que essa fogueira santa seja a fogueira santa que transforme a sua história e a sua vida se torne uma vida que glorifique a Deus de verdade. Bispo Edgar, por favor. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, nos unimos agora através da fé com cada uma dessas pessoas e trazemos uma revolta
que não é contra ninguém, que não é contra o Senhor, mas é contra essa situação, porque nós sabemos da tua grandeza e os testemunhos têm mostrado o teu poder, e nós ficamos indignados em saber que o Senhor é o Deus que cura, e essa pessoa está aí doente, está com esse câncer, foi desenganada pelos médicos. Então agora, meu Deus, dá um sinal, age nesse corpo, cura, que esse câncer, ele desapareça, arranca do ser, da alma desta pessoa, essa depressão, essa angústia, tudo aquilo que tem escravizado esta pessoa a uma vida de dor, a uma vida de tristeza. Que algo aconteça agora através dessa oração, que o teu poder chegue a esse presídio, chegue a essa casa, chegue ao ambiente de trabalho desta pessoa, e que a tua luz ilumine o entendimento dela, e que as trevas da incredulidade, do medo, sejam agora dissipadas pela luz do teu poder. Meu Senhor, revela essa fé sobrenatural a essas pessoas que essa fé não foi revelada. É o que eu te peço em o nome do Senhor Jesus. Meu Deus, quando o anjo apareceu a Gideão, mostrou a Gideão duas características que jamais ele achava que tinha. Mostrou a valentia que ele tinha, a força qual ele tinha. Meu Deus, então através dessa programação, dessa oração, e aonde chega a nossa imagem, a nossa voz, que haja esse despertar por meio do teu Espírito, para essa pessoa entender, meu Pai, que o Senhor quer essa incapacidade dela, para transformar a vida dela em algo sobrenatural, como foi na época de Gideão. Meu Deus, o Senhor não quer alguém capacitado, só quer alguém revoltado, e há pessoas, meu Deus, que trazem isso agora, mas até esse momento estavam se olhando incapazes. Então agora que o teu Espírito alcance ela e mude esse pensamento pequeno, mude esse pensamento, meu Pai, que a enfraquecia, e a torne forte agora, e a torne, meu Deus, nesse momento, uma pessoa que tome a decisão de chegar até o teu altar, de chegar, meu Pai, aonde houver uma igreja universal, vai ser, meu Pai, o lugar aonde ela vai decidir a vida dela, revoltada, indignada com essa vida de dor, de lamento, de sofrimento, porque, meu Pai, nós sabemos que nada, absolutamente nada, que é apresentado ao teu altar e aonde há a manifestação do teu poder, continua da mesma forma. Nós temos visto testemunhos gloriosos, meu Pai, e assim vai ser essa pessoa que nos acompanha agora. Em breve ela vai dar o testemunho dela, porque por meio dessa oração houve o despertar dela agora, meu Pai, em nome de Jesus. Senhor, seleciona já entre os que estão nos ouvindo, nos assistindo, os 300 de Gideão, meu Pai. Seleciona essas pessoas que o Senhor quer usar, quer ser glorificado através delas, como o Senhor hoje é glorificado, está sendo glorificado no mundo inteiro, através do testemunho da Aretusa. Meu Pai, como Gideão, que se via fraco, que tinha seus erros, mas tinha disposição para obedecer. Seleciona os Gideões, os 300, meu Pai, que estão nessa situação de humilhação, de indignação, aqueles que estão dispostos a obedecer a tua voz, e que eles venham te glorificar com suas vidas, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus te pedimos e te agradecemos. E você que crê e recebe esta oração, diga assim seja, amém e graças a Deus. Em nome do Senhor Jesus, graças a Deus. Muito bem, neste domingo você vai levar até a Universal mais próxima uma folha de papel com este versículo do Salmo 7, versículo 11. Deus é justo juiz, o Deus que sente indignação todos os dias. Escreva, copie essa folha, esse versículo no topo de um papel, e abaixo desse versículo escreva a sua lista de indignações. Escreva tudo que faz você humilhado,
a dor que te humilha, a dor que te envergonha, a revolta que faz você olhar a palavra de Deus, uma coisa no papel e outra na sua vida. Faça a sua lista de indignações e leve com você até a Universal mais próxima, neste domingo, dia 21 de junho, o domingo das trombetas. Quando o homem de Deus tocar a trombeta, falar a palavra de Deus e chamar você para o altar, você sabe o que tem que fazer. O Espírito Santo vai colocar dentro de você o que você precisa fazer. Já nesta quinta-feira, se você quiser ingressar na Fogueira Santa de Gideão, procure a Universal mais próxima, lá em Santo Antônio, em Osasco. Qual o endereço? Nós vamos estar, bispo, na Avenida Internacional 490, às 7 da manhã, às 18 horas e às 9h30 da manhã. Em Osasco, Avenida Internacional 490, no bairro Santo Antônio, em Osasco. Aí em São Luís do Maranhão, bispo Edgar. Rua Oswaldo Cruz, número 1600, aqui no Canto da Fabril, aqui no centro da cidade de São Luís e em todo o estado do Maranhão. E aqui no Templo de Salomão, nesta quinta-feira, 8 horas da noite, a terapia do amor. E para você que quer mudar a sua história de vida familiar, o seu casamento, a sua vida amorosa, o altar te espera. Deus te abençoe e até amanhã. Esta é uma convocação. Estamos em dias difíceis. O povo tem vivido sob opressão. E não podemos ficar de braços cruzados assistindo tudo, esperando dos homens uma solução, quando somente uma atitude de fé e coragem pode resolver este cenário. No passado, o Espírito do Senhor em Gideão o fez tocar a trombeta para convocar os que tinham o mesmo sentimento que ele, de revolta, do basta contra a vida miserável que viviam, contra o engano da idolatria que não resolvia nada. E se ajuntaram a ele todas as pessoas em situação desesperadora, que não aguentavam mais aquela situação. E fazemos o mesmo agora. Convocamos você que tem sido oprimido pela crise, pela miséria e fome, pela depressão e tantos outros problemas que têm te sufocado, para participar do Domingo das Trombetas. No lugar onde ouvires o som da trombeta, ali vos ajuntareis conosco. O nosso Deus pelejará por nós. É Deus quem chama os revoltados e inconformados para tomarem posição e vencerem essa guerra. Você faz parte deste grupo? Esteja conosco neste domingo, às 7 da manhã, 9h30 ou 18 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás, ou em uma Universal.